Olá, boa tarde para todos, meus amigos e as pessoas que estão aí em seus lares nessa hora. É com muito carinho e dedicação que eu quero cumprimentar todos nesta tarde com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecendo a todos, em primeiro lugar, por estarem aí comigo, nessa jornada, mais uma vez. Graças a Deus que as coisas de Deus é fácil de se resolver. É só ter fé, coragem, Amor e esperança. Que o resto tudo vem junto. Porque assim está escrito na palavra do Senhor. Ele mesmo que disse, procurai primeiro o reino do céu, e toda a sua justiça, que as demais coisas serão vos acrescentadas, Então é assim que nós devemos viver e é assim que nós devemos pensar. Se nós estivermos sempre com nossos corações voltados para Deus e para a sua causa, Com certeza Ele estará conosco a cada passo da nossa vida, a cada momento, Não precisamos temer, não precisamos ficar assustados com as coisas que acontecem nas nossas vidas, no dia a dia. Porque afinal de contas nós somos seres humanos, E o ser humano está aqui na Terra exatamente para passar por todos os intempéries da vida, por todas as coisas que a natureza às vezes concede para nós, Muitas das vezes as pessoas começam a se questionar e a perguntar em determinada situação da vida, E alguém às vezes tem algum tipo de enfermidade, algum tipo de coisa na vida, e ora, pega a Deus, busca todo tipo de socorro de um lado e do outro para tentar ser curado, e às vezes não consegue, Mas aí, meu amigo, você tem que ter fé em Deus, tem que saber que Deus está na sua causa, Ele que requer de você a paciência, Se você esperar com paciência, você verá a glória de Deus, Um dia mesmo eu estava questionando a respeito, por exemplo, dos homens de Deus, aí eu cheguei à conclusão seguinte: veja, por exemplo, o profeta Eliseus. O profeta Eliseu, ele foi um homem escolhido por Deus, para levar a palavra do Senhor para os filhos de Israel ali, em Samaria na época, ali onde estava o povo de Israel, jogado por ali no meio daquelas terras, E aconteceu um fato muito interessante, Que Elias, o escolheu, foi lá e ele estava lavrando a terra, Com 12 juntas de bois, Então, como eu já falei um outro dia, em outro vídeo, Ele não era uma pessoa fraca, era uma pessoa de posse, era, digamos assim, um fazendeiro, De posse, porque 12 juntas de boi lavrando terra para ele, Que ele estava ali, então ele tinha posses. E aí ele foi escolhido por Deus para ser profeta. E esse homem, no momento que foi chamado, para ser profeta, para seguir os passos do profeta Elias, ele simplesmente ele pediu para Deus, para o profeta, exatamente para o profeta Elias. Ele não pediu assim direto para Deus, pediu para o profeta Elias, que a única coisa que ele queria era que Deus desse para ele porção dobrada do espírito de Elias. E a gente vemos que ele realmente recebeu porção dobrada, porque ele fez muitos milagres. As obras que ele fez foi tudo dobro o que Elias fez, Então, nós vemos ali, se você começar a ler a palavra de Deus ali, você vai encontrar realmente ele fazendo as grandes obras de Deus ali, Mas nós vamos ter uma situação em que o profeta Eliseu, ele cai doente, Ele pega uma enfermidade e a Bíblia não fala como nem porquê, só diz simplesmente que ele morreu da enfermidade. Morreu dessa enfermidade. Aí eu te pergunto, será que Deus não poderia curar ele? Pois ele curava as pessoas, ressuscitava, Igual nós vemos lá o filho da Sunamita lá, Que ele ressuscitou, Enfim.
Mas é assim mesmo, então a gente tem que ficar na direção de Deus e saber que Deus faz as coisas de acordo com como Ele quer, não é como a gente quer. A vontade de Deus é a nossa vontade, sim, desde que esteja nos planos de Deus, tá? Então nós lemos também lá em Tiago, né, na Epístola de Tiago, que a gente muitas das vezes não recebe muitas coisas da parte de Deus porque não sabemos pedir. Às vezes pedimos de maneiras erradas, né, para satisfazer algum ego da nossa parte, né, nossos próprios pensamentos, nossas vidas, alguma coisa desse sentido assim. E Deus acaba não ouvindo, né? Mas Jesus falou em sua palavra, né, que tudo aquilo que pedir, né, a Ele, credo, recebereis, mas que esteja de acordo com a vontade de Deus, que esteja de acordo com a palavra de Deus, que esteja obedecendo a palavra de Deus. Não adianta nada querer fazer as coisas por conta própria, porque a Bíblia mesmo nos diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, né, entrará no reino do céu, e muito menos também que me diz Senhor, Senhor, é servo de Deus, porque esse tipo de coisa ela está relacionada exatamente com a vida de santidade, de separação, né, de bondade, de caridade, de amor, sem ódio no coração, né, sem mácula, sem nenhuma das coisas ruins que o mundo oferece, né? Aí assim você pedirá as coisas a Deus e Ele te ouvirá. Todos nós somos iguais diante de Deus, ninguém é diferente, todo ser humano é igual. Né? A diferença única que existe é, como eu já falei, é que Deus está atento à oração dos justos, diz a palavra de Deus, que lá em Tiago mesmo que está escrito também que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque se nós ver o profeta Elias, diz que era um homem sujeito igual a nós, um homem que tinha todas as mesmas necessidades que nós temos, ser humano, e orou a Deus, e por 3 anos e meio não choveu. Depois, segundo a sua palavra, ele orou e voltou a chover novamente, na época do rei Acabe lá, e a famosa Jezabel, né? Toda a história da Bíblia se gira em torno desse mau reino lá de Acabe, e assim como também de sua esposa, a rainha Jezabel, né? Que era maligna, era má, que fazia as coisas erradas, ensinava os filhos de Israel a se prostituírem, isto é, a comerem coisas sacrificadas ao ídolo, a Baal, né? A qual teve todo aquele confronto lá com o profeta Elias, né? Aquele desafio dos profetas de Baal com Deus, né? Para ver quem era o Deus verdadeiro, né? E acabou que prevaleceu o Deus verdadeiro. Depois de Elias ter feito todo aquele trabalho lá diante dos filhos de Israel, ele disse assim, chegai daqui agora e veja quem é o verdadeiro Deus. Aí os filhos de Israel na mesma hora disseram, realmente não existe um outro Deus além do Senhor, só o Senhor é Deus. É sempre assim, né? Mas acontece o seguinte, que nós, como seres humanos, temos que estar atentos, né, à vontade de Deus e buscar nele o caminho da satisfação da nossa alma, né, para que depois as outras coisas venham acontecendo na nossa vida, uma sequência, né? E é assim que eu agradeço nessa tarde a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e peço que vocês também tenham fé em Deus, né, que as coisas vão acontecer na medida do possível, na medida da fé de cada um, Deus estará pronto para atender, tá? Eu agradeço essa hora em nome de Jesus. Amém.